Iremos abordar o processo de retorno do Brasil à democracia, culminando com a promulgação da Constituição de 1988, que transformou a saúde em um direito de cidadania e iniciou a criação de um sistema público, universal e descentralizado de saúde. Antes disso, o país havia enfrentado um período de ditadura militar iniciado em 1964, em que os primeiros governos procuraram eliminar iniciativas identificadas como socialismo, em consonância com os interesses dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. No regime militar, a política de saúde refletia um sistema dividido entre a medicina previdenciária, voltada para trabalhadores formais urbanos, e a saúde pública, focada em ações preventivas para as áreas rurais e os mais pobres. Enquanto expandiu a cobertura previdenciária para trabalhadores rurais, domésticos e autônomos, os governos militares priorizavam a contratação de serviços privados de saúde, através do Instituto Nacional de Previdência Social, criado em 1967. Esse modelo de remuneração por unidade de serviço incentivava a corrupção e resultava em procedimentos médicos desnecessários, prejudicando o planejamento e a eficiência dos serviços de saúde. Embora o Brasil tenha vivenciado um crescimento econômico significativo entre o final da década de 1960 e o início dos anos de 1970, grande parte da população não se beneficiou desse progresso. A concentração de renda e a perda do poder aquisitivo do salário mínimo agravaram a crise nos serviços públicos, como a saúde e o transporte. A partir do final da década de 1970, a crise internacional do petróleo impactou a economia brasileira, intensificando as tensões sociais e levando ao surgimento de mobilizações populares por reformas políticas e melhorias nas condições de vida. Nos anos 1970, o cenário global e as políticas de saúde passaram por mudanças importantes. O período pós-guerra, que trouxe crescimento econômico e social, começou a enfraquecer, enquanto o neoliberalismo ganhava força, especialmente com a eleição de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Essa nova visão reduziu o papel do Estado em serviços como saúde, educação e previdência. Ao mesmo tempo, a Organização Pan-Americana da Saúde alertava para problemas graves na área da saúde, como a baixa cobertura de serviços médicos e a presença de doenças ligadas à pobreza, como verminoses e doenças de veiculação hídrica. A solução proposta incluía planejar e avaliar ações de saúde, ampliar o acesso aos serviços e integrar prevenção e tratamento. No Brasil, o governo militar também fez mudanças importantes nas políticas de saúde. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, lançado na década de 1970, focava em áreas como saúde e educação. Em 1975, foi criado o Sistema Nacional de Saúde, que separou a saúde pública da assistência médica para trabalhadores com carteira assinada. O governo lançou programas como PIAS, que levava serviços de saúde para áreas rurais, e o PPR-EPS, para formar mais profissionais de saúde. Nesse período, também surgiram movimentos importantes de reforma na saúde, como a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde em 1976 e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva em 1979. Esses grupos lutavam por um sistema de saúde público, gratuito e acessível a todos. Continuando no mesmo tópico, eu vi que o texto analisa os avanços da reforma sanitária no Brasil, começando pela fundação do SEBS em 1976, por sanitaristas da USP. Esse movimento ganhou ainda mais força quando foi criada a Fundação Abrasco, em 79, que tinha como função promover a organização dos programas de pós-graduação em saúde pública. O primeiro simpósio sobre política nacional de saúde foi realizado também em 79 e resultou na aprovação de princípios fundamentais, como o direito universal à saúde e a participação popular. As fundações SEBS e Abrasco desempenharam papéis fundamentais na criação da saúde coletiva, onde criticavam práticas autoritárias e promoviam uma abordagem integrada entre saúde pública e previdenciária. Essas instituições estavam diretamente ligadas ao contexto de redemocratização do Brasil.
Eu vi que o texto relata que no final da década de 70, o Brasil enfrentava algumas adversidades políticas e econômicas. Com isso, as medidas impostas pelo Fundo Monetário Internacional provocaram um crescimento da insatisfação popular com o regime militar e contribuíram para o surgimento do movimento Direita e Já. Simultaneamente, o movimento dos médicos se destacou por suas críticas ao sistema de saúde e por reivindicações de melhores condições de trabalho. Ambos os movimentos foram fundamentais na discussão sobre a reforma da saúde, especialmente na 8ª Conferência Nacional de Saúde. No entanto, ambos começaram a enfraquecer a partir de meados dos anos 80, com o movimento médico se voltando mais para os interesses corporativos. Essa dinâmica destacou a importância das mobilizações na formulação do movimento sanitário e na busca por uma reforma mais abrangente na saúde. No início da década de 1980, surgiram iniciativas que ampliaram a visibilidade dos temas de saúde no Brasil, destacando-se o primeiro simpósio sobre política nacional de saúde e a 7ª Conferência Nacional de Saúde. Estas reuniões promoveram a disseminação de informações e buscaram expandir a cobertura de saúde básica, alinhando-se aos interesses dos sanitaristas e às diretrizes da OMS. A entrada de lideranças do movimento sanitário em cargos do Ministério da Previdência e Assistência Social reforçou a necessidade de integrar medicina previdenciária e saúde pública. As ações integradas de saúde surgiram como um esforço para interligar ainda mais a rede pública em diferentes níveis. Assim, começou a formar um ideário reformista entre os sanitaristas, enfatizando que a melhoria das condições de saúde estava diretamente vinculada à democratização e à ampliação dos direitos de cidadania. O processo de redemocratização no Brasil a partir de 1985, com o fim da ditadura militar, influenciou o sistema de saúde do país. A eleição indireta de Tancredo Neves e a posse de José Sarney após sua morte marcaram o fim do regime autoritário e o início de reformas democráticas, como a elaboração de uma nova Constituição e a realização de eleições diretas. Esse período foi caracterizado por uma grave crise econômica e planos emergenciais para combater a hiperinflação. Nesse contexto, ocorreu uma grande mobilização social pela reforma do sistema de saúde, tendo como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde, CNS, em 1986. Nessa conferência foram discutidas e aprovadas demandas importantes do movimento sanitarista, como o fortalecimento do setor público de saúde, a expansão da cobertura para todos os cidadãos e a integração da medicina previdenciária à saúde pública, visando criar um sistema único de saúde. Conferência, convocada pelo governo e organizada por diferentes setores da sociedade, contou com a participação de cerca de 5.000 pessoas e debates focaram no papel do Estado na saúde, na reformulação do sistema e no financiamento do setor. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, foi uma proposta inovadora associada à redemocratização e refletiu a expectativa de que o fim da ditadura permitiria a construção de uma nova sociedade, com saúde pública em novas bases. Contudo, após a criação do SUS e da Lei Orgânica da Saúde em 1990, o cenário econômico e político dificultou a implementação de uma transformação radical no sistema de saúde. A crise econômica e o avanço do neoliberalismo, que propunha a redução do papel do Estado, impactaram negativamente o desenvolvimento do SUS, resultando em tensões e dificuldades em um país com grandes desigualdades regionais. A historiografia da reforma sanitária brasileira explora o significado e o impacto do movimento sanitarista. Pesquisadores debateram se a reforma representou uma ruptura ou uma continuidade em relação ao sistema anterior. Embora o movimento não tenha transformado completamente a sociedade e as condições de saúde, ele foi fundamental para a difusão da ideia de que a saúde é um direito e para a reforma democrática do Estado. Já sobre o movimento brasileiro sanitário, na construção do direito à saúde como parte da cidadania e na reforma do Estado democrático, a PEN, em 2008, ressalta que o processo é multifacetado e ainda está em construção. A análise à reforma sanitária brasileira e seu contexto histórico, destacando a importância da atuação de movimentos sociais e parlamentares, especialmente de setores de esquerda. Durante o processo constituinte, Silva Gershman
é mencionada por seu estudo sobre os movimentos populares de saúde e o movimento médico entre 1970 e 1994, ressaltando seu papel fundamental na formulação e implementação das políticas de saúde. Ela observava que, apesar do avanço da democracia no Brasil, as limitações nas concepções sobre equidade restringiram o potencial da reforma sanitária, que, embora tenha trazido significativas conquistas, também enfrentou desafios que refletiam um processo democrático incluso. O legado da reforma sanitária é geralmente avaliado positivamente, especialmente à luz da Constituição de 1988, que definiu a saúde como um direito social e obrigação do Estado. Há destaque para as iniciativas como o Programa Saúde da Família e a Reforma Psiquiátrica. No entanto, alguns autores, como a PEN em 2008, apontam a necessidade de reconhecer o arrefecimento dos ideais reformistas e a falta de propostas mais ousadas, indicando que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é apenas uma parte da agenda maior da reforma sanitária. Nesse contexto, o SUS, como herança da reforma sanitária, representa uma concepção limitada do que os reformistas esperavam. A reforma é vista como um processo histórico prolongado que, em tempos de novas forças políticas e abertura democrática, poderia gerar arranjos sociais e um novo pacto entre Estado e sociedade. Assim, as iniciativas de gestão do SUS não seriam suficientes. A reforma requer vigilância e militância constantes, especialmente desde os anos de 1990, para garantir que não apenas a implementação do SUS constitucional, mas a criação de uma sociedade transformada. Por fim, algumas pessoas consideram a reforma sanitária como um marco simbólico e um divisor de águas na saúde pública brasileira. Mas há uma visão crítica que sugere que sua importância é apenas restrita e contextualizada dentro da trajetória das políticas sociais do Brasil. A análise dos golpes de Estado na América Latina durante as décadas de 1960 e 1970 revela um contexto de instabilidade política e influência dos Estados Unidos que se manifestou em diversas ditaduras, como no Brasil, Argentina e Chile. No Brasil, os atos institucionais, especialmente o AI-5, consolidaram o autoritarismo e a centralização do poder. Além disso, a reforma da Previdência sobre Getúlio Vargas transformou caixas de aposentadorias em institutos, refletindo um esforço de controle estatal sobre o bem-estar social. As tentativas de privatização, como a do Instituto Nacional de Câncer em 1969, ilustram a tensão entre expansões de serviços e ideais de privatização, gerando um sistema de saúde residual e meritocrático. A crise da hegemonia dos Estados Unidos e eventos como a Revolução Iraniana contribuíram para um clima antidemocrático na América do Sul, enquanto os organismos internacionais buscavam implementar metodologias de planejamento e avaliação na saúde, influenciando a formação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Essa perspectiva tecnocrática se transformou em uma tradição na gestão de saúde pública. O processo de transformação política e social no Brasil, especialmente durante o governo Geisel, não foi linear e enfrentou diversos desafios, como o Pacote de Abril de 1977, que fechou o Congresso e impôs reformas por decreto. O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, buscou restaurar a legitimidade do regime, refletindo o patrimonialismo estatal e o contexto de distensão política. A partir de 1984, a implantação das ações integradas de saúde focou na integração do setor público, regionalização dos serviços e participação social. O movimento sanitário, que se consolidou nos anos de 1980, buscou revitalizar a saúde pública e responder a necessidades antes desassistidas, mantendo em muitos aspectos a lógica de mercado. Esse movimento se articulou em diversas fases, com debates em conferências estaduais e municipais, e envolveu personagens importantes
como Eleutério Rodrigues Neto, destacando a interconexão entre saúde, política e democracia.